para você em casa, você já ter um dever para fazer, ou seja, ler o texto. Ler o texto completo, ok? Se possível. Acharam? Você pode dizer amém comigo? Amém, amém. Pronto, achou. Deixa o teu dedinho aí. Eu vou te explicar o texto, não vou ler o texto, mas eu gostaria que você lesse em casa. Eu pelo menos li esse texto umas 5 vezes. E quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo vai falando com a gente, de uma maneira assim tão pessoal. Hoje eu senti num gabinete, o Espírito Santo falando comigo algumas coisas tão pessoais, sabe? Tão diretas à minha vida. Quero ministrar uma palavra hoje que tem por título: Palavras que nos fazem vencer as guerras. Diga isso comigo, por favor, vamos. Palavras que nos fazem vencer as guerras. Estarei baseando em 2 Crônicas, capítulo 20. Passa para mim, Roberto. A referência está aí, 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. É o seguinte, olha para mim, por favor. Após Israel ter sido libertado, eu quero falar bem devagar para você poder entender. Você sabe que uma história, ela vem de outra. Uma história é ligada a outra, sempre. A Bíblia é assim. Tudo na Bíblia tem um quebra-cabeça. Uma coisa é sempre ligada a outra. Entenda isso. Seja no Novo ou no Antigo Testamento. Você sabe que Israel foi liberto do Egito, ok? Passou muitos anos escravo do Egito. E o que aconteceu? Através de Moisés, o que aconteceu? Israel foi liberto da escravidão. E partiram para a terra, diga a terra. Você vai entender. A qual Deus havia prometido para Israel. Apontou para ele e disse: olha, essa terra é de vocês e pronto, ninguém pode tomar. E através de Josué, Israel entrou na terra prometida, tomando toda Jerusalém, etc. Tudo que Deus presenteou ao povo de Israel. Aí começa a história. Se você ler devagar 2 Crônicas, você vai pegar o que eu vou te dizer agora. Se você ler devagar em casa, porque se você ler rápido, você não consegue entender. Chegando na terra prometida, passando por lá, tomando posse de tudo, eles acharam 3 povos: amonitas, beuditas e não sei o que daditas lá. Povo pequeno. Só que Israel pensou assim: olha, deixa eles aí, não vamos arrumar problema não vamos fazer guerra não. Só que nessa de não fazer guerra com o inimigo, Israel se deu mal. Por isso que, abrindo parênteses, mais uma lição para a gente, por isso que quando você tiver o inimigo à tua frente, não poupe o teu inimigo, mande fogo nele. Se você vê algum tipo de inimigo à tua frente, não poupe os teus inimigos. Agora, abrindo parênteses, a Bíblia afirma que os nossos inimigos não são de carne nem osso. Os nossos inimigos são principados, potestades, são demônios que lutam contra a nossa vida. Esses são os nossos inimigos. Israel poupou, não, deixa eles aí, acampados aí. Ok, deixou. Sabe o que aconteceu muitos anos depois? É o que vem a história. Esses mesmos 3 povos cresceram. E sabe o que eles queriam fazer? Acabar com Israel, tomar tudo. Algo que era tão pequeno se tornou enorme, um grande problema na vida deles. Tem uma lição aqui, não tem não? Precisamos, as pequenas coisas da nossa vida que a gente acha tão pequeno, não tem problema.
Se a gente deixar, vai se tornar grande, e grande inimigo da nossa vida. E nesse tempo, quando esses três povos queriam tomar todo o Judá, todo Israel, quem era rei? Josafá. Chegou alguém dizendo para Josafá, eu estou explicando o texto, ok? Josafá, os tais povos estão vindo para tomar absolutamente tudo. Diz o texto que Josafá ficou estarrecido, preocupado. E sabe o que Josafá fez? Correu para orar ao Senhor. Foi orar ao Senhor. De repente, naquela caminhada, ele foi orar e proclamou um jejum por todo Israel. De repente, Deus levanta um homem chamado Jaaziel. Diga, Jaaziel. Obrigado, Jaaziel. Pode pôr o nome no teu filho de Jaaziel. Deus usou Jaaziel, olha só, não foi Josafá, Jaaziel, para profetizar. Olha só a palavra profética de Jaaziel contra essa guerra. Agora eu vou falar para você abrir. Vai lá para o versículo de número 15. Olha só o que Jaaziel profetiza. Eu vou ler na versão NVI, ok? Vamos lá. Acharam? Versículo 15. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e você também, Josafá. É isso aí. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa de quê? Dele, desse exército enorme. Por quê? Pois a batalha não é de vocês. A batalha é de quem? De Deus. Aleluia. No versículo 17, ele diz assim: Jaaziel continua profetizando: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los, e o Senhor estará com vocês. Aí a gente lendo essa profecia desse cara, Jaaziel, o nome do teu filho, teu quinto filho, a gente acha que eles pegaram a espada e mandaram ver, né? Gente, não. Simplesmente diz que de madrugada eles se reuniram e simplesmente começaram a adorar ao Senhor, cantar, celebrar. Diz o texto: cantai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o cântico. E sabe, esses três povos que foram atacá-los, ao ouvir o som de toda a música, começaram a matar um ao outro. Mataram-se uns aos outros. No amanhecer, Deus diz: vai lá, estão todos mortos. Todos os bens que eles tinham, tomem para vocês. Foi assim que Deus fez com Israel. Por quê? Porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Não lute uma batalha que não é tua. Pare de lutar uma batalha que você acha que é tua, com os teus braços, com as tuas forças. Entregue tudo ao Senhor da batalha, a Deus. É justamente isso que Deus queria de Israel. Não façam nada, eu vou fazer por vocês. Não briguem, eu vou pelejar por vocês. Não reagem, eu vou reagir por vocês.
não amaldiçoem. Eu vou agir através da vida de vocês e vocês serão vencedores. Você pode dizer amém comigo? Amém. Glória a Deus. Guerra, claro que gente fala de conflitos. Guerra fala de batalhas. E as nossas batalhas podem e sempre geram dificuldades e transtornos em nós, em nossa alma, em nossa vida. E nas batalhas espirituais que a gente enfrenta todos os dias, requer de cada um de nós uma disposição para vencer. Não ter medo, não recuar. Especialmente em guerras espirituais, requer de nós mais compromisso com Deus, oração, jejum. Aí eu te pergunto, será que a gente não está continuamente em batalhas espirituais? Em guerras espirituais? Eu tenho me conscientizado diariamente que sim. Hoje eu falando com Deus ali no meu canto, eu falei com Deus: Senhor, eu sei o quanto eu tenho passado por batalhas espirituais, grandes batalhas espirituais, enormes batalhas espirituais. Um acontecimento, outro acontecimento, um acontecimento, acontecimento. Isso não pode ser normal. São batalhas espirituais contra a minha vida. E eu sei que você vive essas batalhas todos os dias na sua vida. Todos os dias. Eu sei que algumas vezes essa guerra gera medo em nós. Essas guerras geram angústias e pavor em nós. E algumas dessas batalhas até nos roubam a paz. Você sabe disso. Mas é preciso confiar em Deus. Como vencer essa guerra? Como estar preparado para vencer as guerras diárias? Que eu vou repetir mais uma vez o que eu disse anteriormente. A tua luta, como Paulo diz, não é contra alguém, contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra demônios. Todas as vezes que eu luto contra alguém, que eu me imponho contra alguém, na verdade eu estou guerreando uma guerra completamente errada, equivocada. Não é contra pessoas que eu tenho que guerrear, eu tenho que guerrear contra o inimigo da minha alma. E é o que você precisa entender. É obviamente, gente, que o diabo levanta situações na nossa vida para guerrear contra nós. E usa pessoas? Claro que usa pessoas. Óbvio, situações? Sim. Mas eu não tenho que reagir contra pessoas. Eu tenho que reagir contra os demônios que querem destruir a nossa vida. E numa batalha, eu sei que tantos princípios são importantes, sabe? Muitos princípios são importantes. Mas um dos princípios que eu acho tão importante numa batalha para nós sairmos vencedores é justamente a questão das palavras. Que palavras nós absolvemos numa guerra? Que palavras você absolve numa batalha espiritual, numa guerra espiritual? Que palavras você come? Que palavras você deixa entrar no seu coração? Porque sabe por quê? Porque quando a gente está em guerra espiritual, se nós deixarmos palavras malditas entrar no nosso coração, nós ficaremos amargurados, odiosos, arrogantes, angustiados. No momento de guerra ao qual você está passando, eu sei, no momento de batalhas ao qual você está passando, que tipo de palavra você deixa entrar e criar raízes na tua vida? A primeira palavra que a gente precisa deixar entrar no nosso coração é palavras de promessa. Diga comigo. Mais uma vez, palavras de promessa. Você pode ler esse texto comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8 e 9. Vamos lá? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier,
espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos o quê? Continua, certo de quê? Certeza. Porém, eles tiraram essa certeza de onde? Você sabe que no Antigo Testamento o povo se guiava pelos profetas, porque os profetas recebiam a palavra de Deus para ser dirigida ao povo. Sabe por que eles tinham tanta confiança? Porque lá atrás Deus já havia feito uma promessa para Israel. Qual é a promessa? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Através de Salomão ele disse, olha só, você conhece esse texto? Vamos. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, vai se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Uma promessa que Deus fez através de Salomão a Israel. Eles lembraram. Podemos confiar, porque há uma promessa. Quem tem promessa de Deus em sua vida? Todos que são filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus têm uma promessa de Deus para a sua vida. E os filhos precisam conhecer seu pai. E quanto mais, saiba de uma coisa, quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, quanto mais a gente vai conhecendo a Bíblia, folheando a Bíblia, lendo a Bíblia, amando a Bíblia, mais a gente se depara com promessas que Deus tem feito aos seus filhos. Mais nos deparamos com as palavras de Deus dirigidas ao seu povo. Você tem promessa. Eu tenho promessas. Você é filho de Deus? Você vai dizer sim, pastor. Então pare de transferir as promessas bíblicas para terceiros. Então pare de transferir promessas e vitórias para outros. Por quê, pastor? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. O mesmo amor com que Deus te ama, Ele me ama. O mesmo cuidado que Deus tem para contigo, Ele tem para comigo. O mesmo sangue vertido pela tua esposa foi o mesmo sangue vertido pelo teu marido. Deus não tem filhos prediletos. Somos todos iguais perante Deus. Então a promessa é para todos. Aleluia. Precisamos nos apegar a isso. Se há uma promessa de vida para você, essa promessa também é para mim. Se há uma promessa de vitória e crescimento para a tua vida, eu te digo, também é para mim. Precisamos nos conscientizar de que somos filhos de Deus. Aí, se sou filho, eu tenho uma herança. Como eu descubro essa herança? Aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. Sabe como que isso acontece? Você vai me entender. Você vai lendo um texto, você não se identificou com ele, mas eu me identifiquei. Tem uma palavra de Deus ali para mim. De repente você vai folheando, Deus vai falar com você em outro texto. Ali há uma palavra profética para a tua vida. É assim. O que nós precisamos é conhecer o que nós temos por direito. Como que se conhece, pastor? O manual, a palavra de Deus, a voz de Deus está aqui. Quer conhecer a promessa de Deus para a tua vida pessoal? Está aqui, ó. Deus tem algo pessoal para falar com você. Há passagens bíblicas que na verdade falam diretamente a mim, ao pastor Célio, ao Jorge Felipe, ao Roberto, ao Jorge. Mas uma outra passagem vai falar com outro. Deus sempre tem uma palavra para dar para cada um de nós. Você pode dizer amém comigo? Amém. O que precisamos
é viver debaixo de promessa. Porque temos um Pai que tem nos prometido tantas coisas. E te digo mais, não é por merecimento, é por direito. Diga, não é por merecimento. Diga, é por direito. Aí vem a graça de Deus. Todas as promessas são por direito, são porque Ele conquistou. Merecimento, eu e você não temos algum. Tudo que Ele tem para mim e para você é por amor, graça, misericórdia e bondade. É por isso. Reconheça isso em nome de Jesus. Uma outra palavra que precisamos ter enquanto estamos em guerras, e eu te digo, há guerras espirituais, são até chegarmos ao céu. A segunda palavra que a gente precisa ter no coração é palavras de encorajamento. Diga comigo. Palavras de encorajamento. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, eu vou ler. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Porque Josafá, olha só, por que ele citou o nome de Josafá? Porque Josafá, quando soube da notícia, ficou borocochô, ok? Por isso que Deus teve que levantar um profeta, para levantar e animar o líder. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vocês, porquanto essa luta não é vossa. É de quem, gente? Diga assim: essa luta não é minha. É de quem? É de Deus. É de Deus. Essa luta não é tua. Se até hoje, que dia é hoje? Dia 14 de junho de 2017, você se agarrou a essa luta, tu está perdendo teu tempo. Hoje tu vai entregar essa luta para quem é o dono da luta, é o Senhor Jesus. Tu vai se livrar dessa luta. Você vai depender da graça de Deus para vencer essa luta. Não dependa de você, dependa da graça e do poder de Deus que te aperfeiçoa no meio às fraquezas. Já estou pregando que eu vou pregar domingo, mais ou menos isso. É depender de Deus. Aí o profeta diz: olha, Josafá tá borocochô por quê? Tô meio down. Não precisa ficar down, fica up. Fique up. Por quê? Porque, Josafá, essa luta não é tua, cara. Deus já tomou essa luta para ele. Posso dizer uma coisa para você profeticamente, por favor? Vamos parar de nos desgastar com luta que não é nossa. Vamos parar de nos estressar com luta que não é nossa. Vamos parar de perder o sono com luta que não é nossa. Vamos parar de uma vez por todas de perder a saúde com luta que não é nossa. A tua luta não é mais tua, é de Deus. Entrega para Ele hoje. Independente que luta é, eu não quero nem saber. Independente que luta é, as piores lutas que você está passando na tua vida, as pressões que você passa na tua vida, tudo bem, eu te entendo. Mas a única coisa que eu te peço é: não é mais tua. Não é mais tua. Essa luta é do Senhor Jesus. Quando Jesus, você vai entender por quê. Quando Jesus morreu numa cruz e disse: está consumado, Ele disse o seguinte também: Ele levou as enfermidades, não levou? Levou. Mas Ele também levou as batalhas futuras de cada um dos seus filhos. Jesus sabia que passaríamos por grandes tribulações. Por isso que Ele disse: olha, está consumado. Os pecados futuros, as tribulações futuras dos meus filhos, dos meus irmãos,
já está consumado. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Diz o Senhor Jesus. Eu venci. Aleluia. Ele venceu por você. Por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedor. Por quê? Porque fui eu que venci? Não, foi Ele que venceu por mim. Aleluia. Aleluia. Gente, vocês vão concordar comigo, todos nós, sem exceção, 100% aqui, nós sempre precisamos de uma palavra de encorajamento. Quem precisa? Eu preciso, você precisa. Deus sempre entendeu isso, que o ser humano, ele também precisa de encorajamento todos os dias. Vai, porque a nossa tendência humana é se esconder. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Eles se esconderam na hora da tribulação, na hora do pecado, na hora da dor. Ao invés de encarar a situação, simplesmente foi para o esconderijo. Estavam para baixo. Por isso que Deus, Ele nos entende. Ele sabe que precisamos de encorajamento todos os dias. E eu creio. E eu tenho um relacionamento com Deus. Eu quero que você também tenha um Deus que nos encoraja todos os dias. O Evangelho, escreve isso no teu coração. O Evangelho é encorajador. Pastor, por quê, pastor? Eu não estou sendo herético. Porque no Evangelho só entra os doentes. No Evangelho só entra os problemáticos. No Evangelho só entra os fracos. No Evangelho só entra os oprimidos. No Evangelho só entra os carentes. É essa relação de pessoas que Deus encoraja todos os dias, dizendo: vai, você vai vencer, você vai superar essa situação. Não desista, não olha para trás. Eu sou um cara que precisa de encorajamento todos os dias, assim como você. Aí Deus, gracioso como Ele é, olha só como Deus é maravilhoso. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, Ele diz assim para Israel através de Isaías: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar a manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Eu não coloquei, perdão, mas em Isaías capítulo 41, versículo 14, Deus chama Israel de bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Por quê? Deus nos vê como frágeis. Deus nos vê como frágeis. Gente, você acha que Deus te vê como forte? Que forte! Deus te vê como seu bichinho. Um bichinho de estimação. Quantos tem bichinho de estimação em casa aqui? Pode levantar a mão. Não é pecado não. Você não ama, você não abraça, você não afaga. Deus nos encara assim. Ele chamou Israel de meu povozinho, meu bichinho de Israel. Por quê? Porque Deus nos encara como algo frágil, uma peça de porcelana que pode muitas vezes quebrar por qualquer coisa. É o Deus que quer cuidar da gente. Por isso que a todo momento Ele nos dá a palavra de encorajamento. É encorajamento para hoje. Você precisou de encorajamento hoje? Precisou, está precisando. Amanhã você vai precisar de encorajamento, de forças para continuar. E Deus entende completamente isso. E para a gente finalizar, nós precisamos também de um outro tipo de palavra. A palavra que a gente precisa diariamente é palavras de esperança. Diga-se comigo, vamos? Palavra de esperança. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 6, diz assim, leia comigo. E exclamou: ó Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há. Eles estão dizendo o seguinte: olha,
A minha esperança é Deus. Você vê que em meio a guerras, diz o texto, multidão de inimigos, eles não lembram das suas armas, do seu escudo, da sua espada. Eles simplesmente lembram de Deus. Deus como força, Deus como poder. E diz, Deus, eles chamavam de Iavé. Não há quem te possa resistir, Senhor, porque a esperança deles está em Deus. Se não há esperança, mano, joga a toalha. Se não há esperança, por que lutar? Eu escrevi no meu esboço assim: mas enquanto houver um Deus nos céus que assiste ao contrito de coração, mas enquanto houver um Deus que nos céus que domina tudo, enquanto houver um Deus vivo e poderoso em quem posso confiar, eu vou confiar. Eu tenho esperança. Só porque existe um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Jesus, é o nosso Deus. Pode dizer comigo, o meu Deus. Mais uma vez, o meu Deus. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Eu quero te afirmar nessa noite: saia daqui hoje afirmando: a minha esperança está no Senhor. Eu vou esperar em Deus. Dele vem a minha salvação. E cantar como eles: grande é o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te pergunto, você pode ficar de pé, por favor? O que você tem trazido à sua memória? Durante essa guerra na sua vida, durante essa estadia aqui na terra, você teve batalhas hoje, vai ter amanhã, pro resto da vida. Só que o mais importante, eu vou te perguntar agora: o que você tem levado no teu coração? Quais são as palavras que você tem deixado criar raízes dentro de você? Palavra de encorajamento, glória a Deus. Palavra de esperança, glória a Deus. Palavra de fé, pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe que ninguém arranque essas palavras. O poder dessas palavras na tua vida, no teu coração, as palavras de promessa, encorajamento e esperança. O diabo vai lançar outras palavras. Ele vai lançar outras palavras, pode ter certeza. Mas as palavras que sempre criarão raízes no teu íntimo, na tua alma, são aquelas que vêm do Senhor Jesus, para te motivar, te encorajar. É o que eu quero orar por você agora. Você pode pôr a mão no teu coração? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amado Jesus, nós simplesmente te agradecemos porque sabemos que temos um Deus tão perto da gente. O mal está perto? Sim. Mas Deus está muito mais perto. O diabo anda em derredor. Deus anda ao redor, junto. Por isso nos apegamos ao Senhor Jesus, às palavras de Deus na nossa vida. Queremos sair daqui nessa noite, Senhor, encorajados. Queremos sair dessa noite esperançosos. Queremos sair daqui dessa noite, Senhor, com palavras proféticas de promessa à nossa vida. São essas palavras que eu me apego. São essas palavras que nós, Pipe e Rocinha, nos apegamos. São essas palavras, os líderes da Pipe e Rocinha, são essas palavras que nós nos apegamos. Palavras proféticas de encorajamento aos discípulos desse lugar. São as palavras de Deus que nós nos apegamos. Podem vir, Senhor, palavra de tudo quanto é lugar, mas estamos revestidos com a tua mão.
Estamos debaixo da tua mão. E é pela tua mão que nós andamos, nos dirigimos, nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. Oh Deus, nos ensina a não dar ouvido a palavras negativas nem malditas, mas nos ensina a pôr o nosso coração nas palavras que vêm de Deus, encorajamento, promessas, esperança, de que amanhã tudo será melhor, de que amanhã vencerei o que não consigo vencer hoje, serei mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia! A Jesus toda glória e toda honra. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que a gente precisa é ouvir palavra de encorajamento acerca da nossa fé. Fé em Deus. Você sabe que a maior informação que a gente recebe diariamente, você sabe qual é? Crise, 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 crise. É só isso. Roubo, 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 roubo. Só isso que a gente ouve. Temos ouvido, acabamos ouvindo. Mas o que é que você vai deixar entrar no teu coração? Eu digo palavra de fé. Palavra de fé, palavra de Deus. Porque o justo, Paulo disse, não anda por vista, mas anda por fé. E a nossa fidelidade ao Senhor não pode parar, porque andamos por fé. Apesar das crises, tudo que tem acontecido, permaneça fiel ao Senhor no dízimos e ofertas. Por quê? Porque você tem palavra de promessa todos os dias, palavras proféticas, palavra de encorajamento. Todos os dias Deus tem palavras proféticas para te dar, te encorajando. Não olhe para trás, se agarre em Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Você pode pegar a tua oferta, o teu envelope.